Lugar onde o termo arranha-céu nasceu, Nova York abriga o horizonte mais abstrato do planeta, lar dos edifícios mais altos do mundo. Numa constante evolução, o século XXI viu os engenheiros maximizarem o valor dos pequenos espaços vagos que ainda restam nessa ilha tão cobiçada, criando algumas torres incrivelmente finas. Superando todos os limites, um edifício de 435 metros de altura, construído sobre um prédio existente estreito de apenas 18 metros de largura, com quase 100 anos, faz de Nova York lar do arranha-céu mais fino já construído. No vídeo de hoje da série História das Estruturas, veremos uma obra que ainda nem foi finalizada, mas que já tem muita história para contar. O edifício 111 West 57th Street. Então, já deixa o like aí embaixo e se inscreve se ainda não for inscrito, e vem comigo conhecer os detalhes desse desafio à engenharia moderna. Localizado ao sul do Central Park, próximo à Rua 57, vizinho do famoso Carnegie Hall e Plaza Hotel, o que traz ainda mais prestígio para sua localização, há pouco tempo atrás não teria tanto glamour como agora. A disponibilidade limitada de terras e quase todas sem vistas direta para o Central Park fazia de qualquer projeto imobiliário na região absurdamente caro e pouco viável. Mas tudo mudou em 2014, com a conclusão do Super Tall 157, uma torre residencial estreita que foi capaz de se elevar em 75 andares em um terreno extremamente pequeno, para oferecer aos seus moradores uma bela vista para o parque, o que se tornou um sucesso instantâneo e lucro garantido para os investidores. A equipe por trás do projeto passou 15 anos adquirindo os direitos aéreos de propriedades vizinhas para garantir que nenhum deles bloqueassem a sua visão. Isso provou que não era necessário um terreno enorme para construir grandes torres, até mesmo os menores lotes poderiam ter um grande potencial de elevação, tornando um projeto com vista para o Central Park viável, e que isso não era uma exclusividade apenas dos imóveis que faziam fronteira com ele. O 157 desencadeou um boom de desenvolvimento de edifícios super finos no centro da cidade, dos entornos da Rua 57, hoje conhecida como Billionaires Row, como é o caso do 432 da Park Avenue, uma torre de 425 metros de altura com 28 metros de largura, finalizada em 2015, famosa pelos seus problemas construtivos. Diferentes das demais torres que foram construídas sobre um terreno vazio, a 111W57 teve que se erguer sobre um prédio de 16 andares da década de 20, conhecido como Steinway Hall, um edifício construído em 1925 pela companhia de pianos Steinway & Sons, onde por muitos anos funcionou uma casa de concertos com orquestras do mundo todo, local conhecido por ter recebido as pessoas mais importantes do planeta. O edifício se tornou patrimônio histórico da cidade de Nova York em 2001. O que isso significa na prática? Que nenhuma alteração na estética do prédio seria permitida, devendo manter a fachada e seu interior intactos. A solução encontrada pelos construtores foi entrar com um projeto de restauração somado a uma ampliação, que seria permitido desde que se mantivesse a estrutura original do edifício. O edifício seria ampliado nada mais, nada menos que 2.850%. Mas construir sobre um prédio de quase 100 anos se provou uma tarefa nada fácil. Para tornar isso possível, uma nova fundação teve de ser feita, com estacas de 30 metros de profundidade ancoradas no leito rochoso de Manhattan. O pior de tudo é que essas escavações tiveram que ser feitas manualmente, afinal, não era possível entrar com nenhum equipamento no interior do edifício, além do ruído, que era proibido já que os edifícios ao entorno eram residenciais.
Só esse obstáculo aumentou o orçamento inicial em 50 milhões de dólares. Enquanto outras torres próximas optaram por designs contemporâneos, o escritório de arquitetura SHOP contratado para o projeto deu origem a uma torre que estendia o estilo clássico dos anos 20 do Steinway Hall para além do horizonte. Suas dimensões de largura são tão pequenas em relação aos 85 andares e 435 metros de altura que resultam numa proporção de largura-altura de apenas 1 para 24, ou seja, sua altura é 24 vezes maior que a sua largura. Para se ter uma ideia, o Empire State Building, um dos edifícios mais icônicos e altos do planeta, tem uma relação de 1 para 6. Recuando à medida que sobe, o 111W57 se encaixa entre os designs mais icônicos das famosas torres da cidade, enquanto cria terraços para os apartamentos em um perfil elegante que se dissolve no horizonte. Dá sentido ao apelido de escada para o céu. Com as obras de restauração do Steinway Hall já em andamento, em 2015 foi iniciada a construção da torre principal, com a instalação do maior guindaste autônomo já utilizado em Nova York. O edifício, construído inteiramente em concreto armado, é composto por duas paredes de cisalhamento nas elevações leste e oeste, subindo ao entorno de um núcleo rígido central. A sua superestrutura de concreto foi finalizada em 2019 e coroada com uma estrutura de aço que cria um abrigo para o sistema de limpeza de janelas automatizado. O perfil estreito da torre significa que está sujeito a forças impensáveis para edificações convencionais. Para absorver esses esforços, uma série de estabilizadores são posicionados em toda a torre, enquanto um amortecedor de massa sincronizado de 730 toneladas, instalado no topo, garante a estabilidade, neutralizando qualquer deslocamento lateral gerado pelo vento forte da região ou possíveis tremores sísmicos. A estrutura permitiu criar janelas do chão ao teto, que oferecem vistas ao Central Park. O acabamento externo também impressiona, trabalhado em terracota e bronze em toda a sua fachada. Por dentro, as dimensões pequenas da estrutura teve que ser otimizada ao máximo para reduzir os espaços com hall e corredores a apenas um apartamento por andar, e os elevadores abrem diretamente no seu interior, com apenas 2 poços de elevadores com cabines de elevadores de 2 andares, o que possibilita que elevadores de serviço compartilhem o mesmo poço. Apesar dos planos iniciais da construção do 111W57 tenha sido definido para 3 anos, uma série de disputas judiciais entre os investidores e diversos incidentes no canteiro de obras fizeram a construção dobrar o seu cronograma inicial, e a conclusão, que era prevista para início de 2019, ficou agora para o final de 2021 a início de 2022. Se destacando no horizonte de Manhattan, o arranha-céu mais fino do mundo atende exclusivamente os super ricos, oferecendo apenas 58 apartamentos com uma variedade de comodidades, que vão desde piscinas a barbearias exclusivas. Em todos os apartamentos haverá uma sala de estar com um piano de cauda Steinway, fazendo uma referência às origens do edifício. Os preços começam em 14 milhões de dólares para um apartamento de entrada, podendo chegar a quase 60 milhões à medida que sobem. A cobertura foi vendida em 2019 por um valor não divulgado a um comprador misterioso, mas já se sabe que bateu os recordes da época para um imóvel em Nova York. A Billionaires Row vem sendo muito criticada pela ostentação dos super ricos e, segundo os críticos, contrastam cada vez mais com a forma em que vivem a maioria dos nova-iorquinos, o que aumentaria a desigualdade como nunca antes visto na história. Apesar das polêmicas e controvérsias que esse empreendimento se encontra, essa torre levou o pioneirismo a um outro patamar, ampliando qualquer barreira imposta na engenharia moderna, concebendo o arranha-céu mais fino do mundo, tudo isso enquanto abraça um estilo clássico que a faz se destacar em uma região lotada de edifícios retangulares e sem graça da Billionaires Row. Custando 2 bilhões de dólares, se destaca também como um dos edifícios mais caros da cidade, mostrando que todos os seus números impressionam.
Mas me fala aí, qual a sua opinião sobre esse tipo de edificação? Seriam eles apenas uma forma dos super ricos ostentarem ainda mais? Deixa aí nos comentários. O vídeo de hoje é isso, se você gostou deixa o like e se inscreve se ainda não for inscrito. E me fala aí o que gostaria de ver no próximo episódio da série História das Estruturas. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!